1º de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a partir de hoje, vamos realizar entrevistas especiais sobre o tema. É mais uma ação do Instituto RIC. O Brasil faz parte de um grupo de países que busca reduzir o consumo de tabaco no mundo. Há 6 anos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou um programa para trazer novas opções aos produtores de tabaco. O pesquisador Rafael Fuentes, que está comigo aqui no estúdio, lançou um livro que aborda justamente esse assunto. As alternativas possíveis para os fumicultores deixem essa atividade. É com ele que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Rafael. Na verdade, você fez parte de um grupo de pesquisadores, né, que escreveram esse livro. É isso mesmo, Larissa. É um grupo multidisciplinar que estuda essas alternativas que possibilitem a substituição do tabaco dentro da agricultura. É uma equipe constituída por 3 pessoas, no caso, e nós estudamos durante 4 anos alternativas dentro da agricultura orgânica, da agroecologia, que a gente chama, e que busquem, em termos de rentabilidade, competir com o tabaco e serem os possíveis substitutos dessa cultura dentro dos sistemas de produção. Bom, no Paraná, a produção de tabaco está concentrada mais para o centro-sul, né? O senhor tem dados de quantos agricultores trabalham com esse tipo de cultura? Veja, são cerca de 25 mil famílias, quase 100 mil pessoas, que cultivam 80 mil hectares aproximadamente de tabaco. São lavouras pequenas, lavouras de 2 hectares em média, e justamente por, numa pequena área, gerarem bastante renda, tem sido historicamente naquela região fronteiriça de Santa Catarina, região de Irati, de União da Vitória, a região preferencial para o cultivo dessa lavoura. As propriedades lá são bastante pequenas, a região tem uma história de, digamos assim, de combate à pobreza, né? São produtores pobres, de mais ou menos 10 hectares, propriedades de 10 hectares mesmo. São pequenas. Mas eles conseguem uma rentabilidade com essa produção? Isso, eu diria para você que uma família, digamos assim, de 4 componentes, onde 2 trabalham na lavoura e produzem, digamos assim, 30 mil pés de tabaco, conseguem uma média de uns 35 mil por ano, mais ou menos livre, o que a gente chama de margem bruta. Então é uma coisa razoável, não leva ninguém à riqueza, mas dentro daquele grupo de pequenos agricultores é uma boa alternativa. Se você olhar bem, são mais ou menos 18 mil por pessoa trabalhando por ano. Isso daria um salário de 1.500 por mês. Para uma cidade pequena, né, é uma boa renda. Mas a gente encontra malefícios também, né, com esse tipo de produção, né? Olha, a produção de tabaco, ela usa um nível mais ou menos intenso de agrotóxicos. Então, essa seria uma fonte de perda de saúde para a família dos agricultores. Assim como o cigarro traz malefícios para o fumante, o tabaco também já tem esse, já na plantação. Digamos assim, na folha você tem aquele nível elevado de nicotina, e esse contato direto pode ocorrer absorção pela pele. Mas eu diria que a absorção da nicotina não seria tão grave como o contato com os agrotóxicos, com as substâncias químicas para o controle das pragas da lavoura. Mas o agricultor encontra alternativas. Na verdade, até o Brasil, o país, já desenvolve alternativas, já oferece benefícios e estímulos para esses agricultores que trocam de agricultura, que trocam de tipo de plantação, né, Rafael? Veja, existe essa determinação das políticas públicas brasileiras, digamos assim, em cooperação com o acordo internacional, que é redução do consumo e redução da produção de tabaco. A redução de consumo tem sido relativamente bem sucedida no Brasil. Apesar do incremento do tabagismo nos jovens, caiu, digamos assim, o número de fumantes. Mas o Brasil, ele se transformou num grande exportador de tabaco. Então, os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Alemanha... Que já deixaram de plantar?
criaram barreiras, deixaram de plantar, mas na verdade existe um consumo de tabaco lá que é abastecido principalmente pelas exportações brasileiras. Então, até por uma política econômica, digamos assim, pelas leis da economia, da oferta e demanda, existe uma demanda do exterior pelo tabaco. Então, as empresas fumageiras incentivam a produção, porque é uma produção incentivada. Você recebe adiantados, insumos, você pode financiar a sua estufa de secagem do tabaco. São várias facilidades e é um produto muito valioso, né? Mas durante esse tempo de pesquisa, vocês encontraram 2 exemplos positivos, né? Um foi em União da Vitória e outro em Rio Azul. Ou seja, é possível e hoje os agricultores já estão mudando até o pensamento, né, Rafael? Bom, a maior parte dos agricultores que querem deixar a cultura do tabaco querem deixar por motivos filosóficos. Querem menos contato com os venenos, querem menos contato com a nicotina, querem produzir alternativas que gerem saúde à população. Então, por uma questão filosófica, a maior parte dessas famílias quer deixar a cultura do tabaco. Mas por questões econômicas, do bolso, às vezes não é tão fácil que isso aconteça. Então, a rentabilidade do tabaco em pequenas áreas é elevada. Então, para você fazer frente, para você combater o tabaco de frente, você tem que ter, digamos assim, alternativas de agricultura. E no caso nós tentamos alternativas de agricultura orgânica. Você tem, não adianta vender só o produto in natura, você tem que agregar algum valor fazendo agroindustrialização ou processando o produto, digamos assim, para que ele ganhe mais valor e buscar um comércio associativo. Bom, quem quiser mais informações pode baixar o livro da internet, né, Rafael? Isso. Só digitar lá www.iapar.br. Você vai lá nas publicações e existem diversas publicações, inclusive essa que é chamada Diversificando Áreas com o Cultivo do Tabaco. Você pode baixar gratuitamente essa publicação. Tá certo, muito obrigada pelas informações de hoje. Parabéns pelo trabalho. Viu? Eu que agradeço, Larissa. Obrigada. Obrigado. E na semana que vem é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E nós aqui do Vermais, aliados ao Instituto RIC, preparamos uma série de entrevistas relacionadas ao tema. Hoje vamos conversar com Cléo Mazotti, delegado da Polícia Federal, que vai nos falar sobre a fábrica clandestina de cigarros fechada no mês passado em Londrina e que teve repercussão nacional. E o delegado está aqui ao vivo, mas antes nós vamos entender como foi essa ação da Polícia Federal na matéria da repórter Heloísa Pedrosa. Esta propriedade, que parece estar acima de qualquer suspeita, foi o local escolhido por criminosos para a fabricação clandestina de cigarros. Só foi possível através da descoberta de coordenadas geográficas, porque chegar até aqui, por exemplo, com uma viatura, seria praticamente impossível sem chamar atenção na quadrilha. Os cigarros que eles estavam falsificando eram os próprios cigarros da marca Paraguai. No galpão, ao invés de insumos agrícolas, matéria-prima para os cigarros, fumo e papel. Este outro depósito escondia a fábrica, muito bem montada, com maquinários próprios para produzir e embalar cada maço. Para evitar suspeitas do consumo elevado de energia elétrica, a luz vinha de um gerador. Para a Polícia Federal, o espaço rústico abrigava mais de 10 milhões de reais só em equipamentos. A logística para escoar a produção em larga escala era feita por caminhões e olheiros vigiavam a estrada. Quando a Polícia Federal chegou aqui na propriedade, a fábrica estava em pleno funcionamento. 6 pessoas que produziam os cigarros conseguiram fugir. Outros 4 paraguaios foram presos enquanto descansavam nesta casa. O local servia de alojamento para os trabalhadores que vinham do país vizinho. O estado da casa e o relato dos paraguaios levantam suspeitas de trabalho escravo.
Um dos presos, que não quis se identificar, disse que nem sabia onde estava. Disseram no começo que a gente ia trabalhar numa fábrica legal. Daí chegamos num ponto, eles encapuçaram nós e chegamos faz 2 dias e não sabe nem onde está na realidade. Para o delegado da Polícia Federal, o comando da quadrilha era dividido entre brasileiros e paraguaios. Quem são os verdadeiros proprietários da carga, para quem foi locado esse imóvel rural, enfim, tem toda uma gama de provas a serem colhidas aí. Bom, e a gente vai conversar aqui com o doutor, que já está presente com a gente. Boa tarde, doutor. Essa foi a maior fábrica clandestina fechada no país. É isso? Efetivamente, era a fábrica de maior volume de produção de cigarros clandestinos no país. Era uma fábrica de altíssima produtividade. Qual era essa produção? Produziam 100 caixas de cigarro por hora. Por hora, é muita coisa. E o doutor estava me contando agora em off que era um lugar muito isolado, né, doutor? Na verdade era um lugar bastante ermo, de dificílimo acesso. Foi muito difícil aos nossos policiais chegar até o local, tanto que quando da abordagem não se teve jeito de segurar todas as pessoas que estavam lá, acabou ficando só os paraguaios que estavam trabalhando até em regime de escravidão, e porque era muito difícil chegar até o local, era um local bastante estratégico. Bom, e foram quantos meses de investigação, doutor, até chegar, né, nessa apreensão? A gente já estava há bastante tempo nessa investigação, né? Até porque era uma fábrica muito bem disfarçada, muito bem estruturada. Eles tinham inclusive um gerador de 1,5 toneladas para não chamar atenção na conta de luz, né? No consumo de luz, porque isso poderia chamar atenção. Era muito organizado, então não se chega num local desses, não se chega a uma estrutura dessas de forma fácil. Bom, na época, 4 paraguaios foram presos, é isso, né, doutor? Eles tinham acabado de chegar lá para trabalhar nessa fábrica. Como é que era isso? Tinha rotatividade desses funcionários lá dentro da fábrica, doutor? Na verdade, em um primeiro momento, se segurou os paraguaios no local para se verificar a situação e, né, no decorrer ali das tratativas, a gente percebeu que, na verdade, não eram pessoas que foram aliciadas no Paraguai, trazidas para trabalhar numa fábrica, encapuzadas antes de chegar até o local, não sabiam nem onde estavam, não fugiram porque não sabiam nem para onde correr. E então, esse pessoal ele foi deportado, porque entrou irregularmente no país e retornou ao Paraguai. Os demais membros da quadrilha, realmente os cabeças da organização criminosa, está sendo investigado, está sendo feito um processo investigativo e em breve vamos chegar a essas pessoas. Quando vocês chegaram no local, a estrutura impressionou, doutor? Vocês esperavam tudo aquilo? Não. A estrutura impressionou, a gente tinha impressão, sabia que era uma coisa grande assim, mas não que era tão grande, tão organizada, que o volume era tão significativo, tanto que foi até um problema grande de logística, a mera retirada do material e dos insumos e levar até a Receita Federal. Foi até gasto uma boa parte do dinheiro também, né, doutor? Uma grande quantia para ser carregado esses materiais, né, doutor? Sim, teve uma quantia significativa só no transporte, porque foram 13 caminhões, porque era um maquinário pesado, muito grande, pesado. O maquinário era em torno de 10 milhões de reais o valor dele, fora os insumos que eram trazidos do exterior. Então, realmente, assim, foi um golpe muito grande nessa organização criminosa. Bom, além da fábrica, a polícia também trabalha muito na apreensão de cigarros contrabandeados, né, doutor? O senhor estava me falando em números. O ano passado, foram quantas apreensões de contrabando, de cigarro contrabandeado? Ano passado nós fechamos com aproximadamente 170 mil pacotes apreendidos, só aqui na delegacia de Londrina. Da região. Da nossa circunscrição, que são 88 municípios, né? Nós pegamos toda a região de Apucarana até Jacarezinho. E esse ano nós já estamos com mais de 250 mil pacotes, né? Também a fábrica influi nesses números, mas nós temos com uma repressão muito forte ao contrabando e descaminho, principalmente ao contrabando de cigarros. Bom, e o trabalho da polícia integrada, né, doutor? Não só da PF, mas da rodoviária, da federal, estadual, todas trabalhando junto realmente, né, doutor? Hoje em Londrina está um momento muito bom de integração das forças policiais e de segurança pública. Nós estamos atuando em conjunto com todas as operações. Alguns dias atrás nós fizemos apreensão com a Guarda Municipal, com a PM a gente trabalha, com a Civil, com a DENARC, com o Ministério Público, com a GAECO. Nós trabalhamos em conjunto com todas as forças. Temos uma operação de tempos em tempos que se chama Todos por Um, que todas as forças de segurança pública se unem. Então nós trabalhamos em todas as áreas, de várias formas e com todas as forças.
exatamente para aumentar a nossa estrutura de combate ao crime organizado. Mas ainda existem desafios, né, doutor? Existem enormes desafios, porque a criminalidade vai sempre procurando um novo meio, sempre procurando uma nova maneira, uma nova estratégia de atuação, e nós acabamos correndo atrás, né, porque primeiro precisa acontecer para nós corrermos atrás, e para ir desbaratando. Então sempre tem desafios, os desafios sempre estão à disposição, mas é bom que a população saiba que a Polícia Federal e todas as outras instituições públicas fazem todo o possível para combater a criminalidade organizada no grau máximo que se pode. E se alguém sabe de fábrica clandestina ou contrabando, pode até denunciar, né, doutor? Pode e deve. Deve denunciar, né? Deve ajudar a polícia. A Polícia Federal tem o número 194 que recebe as denúncias. Esses dias atrás nós pegamos 2 pessoas com cerca de 30 quilos de maconha com base em denúncia. Então as denúncias são muito bem-vindas. Não precisa se identificar? Não, o pessoal não precisa se identificar, a pessoa não precisa se identificar, e as denúncias são verificadas. Algumas vezes, infelizmente, não se consegue lograr êxito no resultado da ação, outras vezes se consegue, mas a população tem que entender que ela é participante da segurança pública e que ela tem que ajudar, não só a Polícia Federal, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, sempre que tem ciência de um crime, denunciar. Tá certo, muito obrigada, doutor, pela sua participação e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Muito obrigado.